Muito boa noite a todos. Cá estamos nós mais uma vez, com a intenção de colaborarmos um pouco com a Casa de Pestalozzi, através dos convites sempre tão generosos da Luciana, para que possamos trazer algum material que sirva para que nós outros possamos pensar, meditar em cima dos ensinamentos maravilhosos da doutrina, para que possamos então efetivar essa necessidade que todos nós temos de burilamento do nosso próprio ser espiritual, né? Esse ser ainda infantil em termos de conhecimentos das leis divinas, esse ser ainda infantil em comportamentos, em posturas que muitas das vezes, por mais que nós nos policiemos, se manifestam em nós de uma forma que a gente nem mesmo consegue compreender, fugindo àquela intenção que a gente tem de ser manso, de ser da paz, de ser da alegria, de ser participativo no caminhar dos outros de forma tranquila. Como sempre fazemos, nós gostaríamos de lembrar os amigos que quando alguém se propõe a fazer um estudo para nós, que é o caso aqui, uma vez que nós não queremos que seja uma conotação de palestra, mas sim de um estudo, e que pelas circunstâncias não é possível que nós troquemos aí perguntas e respostas, dúvidas para serem sanadas, mas um estudo. E esse estudo ele é feito em cima do entendimento limitado daquele que se propõe a fazer. Então, meus amigos, quando estiverem nos ouvindo, estiverem meditando, pensando em cima do que vai ser colocado, sejam misericordiosos, né? Aquilo que for bom, vocês aproveitem. E se tiver alguma colocação que por infelicidade venha criar algum melindre, por favor, desconsiderem. Nós escolhemos um tema que ele normalmente causa uma sensibilidade, normalmente ele causa reflexões profundas, normalmente ele conflita com algumas posturas que nós temos, que é o perdão. O capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem como seguinte título: Bem-aventurados os que são misericordiosos. Traz para nós, como tópicos dentro desse capítulo, o perdoai para que Deus vos perdoe, reconciliar-se com seus adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o cisco e a trave no olho. Não julgues para não seres julgado. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Instrução dos Espíritos, o perdão das ofensas, a indulgência. Nós vamos procurar levar o nosso raciocínio para esse perdão, para a indulgência. Obviamente, fica aqui a sugestão para que todos peguem o capítulo, façam a leitura, a releitura, que cada vez que a gente faz a leitura do Evangelho ou de outra página doutrinária, nós sempre ampliamos a nossa capacidade de entendimento. Sempre vamos encontrar alguma entrelinha que passou despercebida e sempre vamos aprimorar, desenvolver a nossa capacidade analítica. E nós outros, no nosso caminhar, nós procuramos muito fugir um pouco da interpretação do texto, no sentido da letra, como se diz, né? Então vamos começar aqui só para a gente tomar um rumo, e então depois nós vamos fazer algumas colocações que achamos pertinentes.
O primeiro tópico é o perdoai para que Deus vos perdoe. Número 1. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 7. O número 2. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando eles vos ofenderem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Está em Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. E o número 3. Se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta a sós, entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado teu irmão. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Todos nós que estamos na doutrina, ou que estamos na prática religiosa, que lemos o Evangelho, que procuramos o entendimento das leis que regem o universo, conhecemos essas passagens aqui, né? Então a gente sabe que a gente tem que ser misericordioso, que a gente tem que perdoar as faltas e que Jesus nos ensinou que a quantidade de faltas ela é limitada. Ela precisa ser praticada quantas vezes forem necessárias. Mas nós estamos no estudo, nós estamos na doutrina, nós estamos aí 150 e tantos anos depois da codificação da doutrina. Nós temos várias e várias obras subsidiárias, nós temos vários e vários ensinamentos. Nós somos assistidos pelos nossos mentores, somos intuídos pelos nossos mentores. Pensamos muitas das vezes coisas que são colocadas em nosso pensamento por eles. E nós sabemos que a nossa fé, ela precisa ser uma fé raciocinada, ela precisa ser uma fé ampliada, ela precisa ser uma fé mais elaborada, mais ativa, ela precisa ser feita com mais vontade. Mais ativa e mais vontade de quê, Paulo? Mais ativa e mais vontade de entendimento, e para isso nós precisamos estudar, e mais ativa no sentido de ampliarmos a forma de entender esses ensinamentos que foram colocados para nós. Ora, meus irmãos, nós sabemos que nós somos seres em evolução, né? Um dos postulados da doutrina espírita é a pluralidade da vida. O nascer, experienciar, desencarnar, experienciar, reencarnar, experienciar, desencarnar, experienciar. E assim, ir acumulando, ir ampliando a nossa capacidade de entendimento, o nosso conhecimento. Porque é necessário que nós conheçamos de todas as coisas, para que possamos atingir em plenitude aquilo que trazemos latente em nós. Os germes de bom, de belo, os germes de conhecimento científico, os germes de entendimento moral, de entendimento ético, de todas as coisas que precisamos desenvolver em nós para que possamos brilhar em plenitude, para que possamos atingir um nível de coadjuvante mais efetivo na condução do universo com o nosso Deus. Nós temos os nossos facilitadores espirituais,
nós temos o Jesus Cristo, nosso Mestre e nosso Senhor, aquele que veio e nos ensinou, ou nos deixou o legado desses ensinamentos, e que continua até hoje nos conduzindo firme no leme dessa nau chamada Orbe Terra. E nós sabemos também que nós precisamos cada vez mais procurar conhecer a nós mesmos para que nós possamos trabalhar em nós aquilo que são alertados para nós como atos falhos, como posturas que muitas das vezes assumimos e muitas das vezes praticamos, que vão até de encontro àquilo que nós queremos fazer, porque o nosso homem velho, ele traz consigo toda uma bagagem, e ela muitas das vezes, a gente por invigilância permite que esse homem velho tome um determinado espaço, e aí surgem os atos falhos. Então, nós queríamos levar o entendimento do perdão através da compreensão da falibilidade que nós outros temos. Sim, todos nós somos suscetíveis a falhas. Sim, estamos num processo, no qual nós vamos progredindo dezenas, centenas, milhares, milhões de anos, vivenciando, experienciando, progredindo, melhorando, nos tornando mais capazes de minimizar gradativamente, porque é um processo muito longo, gradativamente minimizarmos as possibilidades de praticarmos atos falhos. É erro. Fulano, ele praticou um erro muito grave contra mim. Fulano teve uma falta gravíssima comigo. Fulano fez uma coisa que eu não posso perdoar. Complicado porque nós sabemos até que ponto nós seremos capazes de não cometer ato falho. Nós sabemos até que ponto que nós somos firmes o suficiente para não cometermos deslizes. Nós sabemos que a vida, um clichê da doutrina, a vida é uma prova solicitada. Planejamos a nossa jornada junto com os nossos facilitadores espirituais, quando no plano espiritual programando essa jornada aqui. Quando já temos condição para tal, nós participamos. Nós participamos da elaboração desse planejamento de como que vai ser a nossa jornada no plano físico. Quais os nossos companheiros, quais os nossos filhos, quais as dificuldades, quais as provas, quais as expiações. Quando não temos capacidade ainda de participarmos desse planejamento, muitas das vezes nós viemos para cá de forma compulsória, ou vai, porque nós sabemos que nós teremos todas as oportunidades, tantas quantas forem necessárias para atingirmos a nossa plenitude. Lembramos a passagem do Cristo: as ovelhas da casa do meu Pai, a mim confiadas, nenhuma delas se perderá. O pior que nós sejamos, por mais graves que sejam os atos falhos que cometamos, nós teremos as oportunidades de corrigi-los. Então, voltando ao nosso tempo, fulano
me fez uma que eu não vou perdoar. Isso não tem perdão. Primeiro nós temos que perdoar nós mesmos por estar tendo um pensamento dessa ordem. Nós precisamos entender que o outro só difere de nós outros pelo momento evolutivo que ele se encontra. Nós precisamos entender que o outro recebe as oportunidades em forma, quantidade, lugar, tempo e amplitude exatamente que ele precisa, assim como nós outros. Nós precisamos entender que o nível evolucional que ele se encontra é uma particularidade dele, única, assim como é a nossa, única. Nós precisamos entender que nós somos suportados todo o tempo, como a gente fala sempre aí, né? Por umzinho do bem, umzinho do mal. Nós sempre somos intuídos, suportados e recebemos sugestões para coisas boas e para coisas não tão boas assim. E nós precisamos entender que quanto mais a gente tem a capacidade para essa compreensão, mais fácil será nós gerirmos essas sugestões de bom ou de não tão bom assim. O próprio Cristo foi claro para nós: orai e vigiai. Sim ou não? Porque, na verdade, ele sabe que todos nós estamos inseridos em um processo. Então, nesse aspecto, já com um pouquinho de estudos que a gente tem na doutrina, pouquinho de compreensão que a gente tem das leis que regem o universo, nós temos que olhar para o ato falho que foi cometido contra nós outros e praticarmos muito aquela velha e boa empatia. Sim, por mais grave que seja esse ato falho, se eu estivesse no lugar de quem o fez, como será que eu teria agido? Muitas das vezes nós vamos nos surpreender tendo uma resposta intimista de que nós provavelmente teríamos feito de forma até mais grave, um ato falho até maior. Quando nós pensamos que o momento evolutivo meu é diferente do momento evolutivo do meu companheiro de jornada, nós compreendemos também que ele tem uma capacidade analítica diferente, ele tem uma luz em intensidade diferente e ele tem companheiros no plano espiritual, certo? Com um nível de entendimento também diferente daquele que nós outros temos. Não só no campo espiritual, mas no campo físico também, certo? Porque nós nos coligamos àqueles que sintonizam conosco. Sim? Ninguém convida uma pessoa que não gosta, que não tem afinidade espiritual com ela, para vir na sua casa, para tomar um café da manhã, amigavelmente, conversando, dando risada. Não é assim.
Nós convidamos aqueles que têm afinidade conosco. Então, por mais complicada que seja, mais complicado que seja o ato do perdão, nós temos que procurar racionalizar esse entendimento para que nós possamos trabalhar os nossos melindres, as nossas expectativas, a nossa análise, procurando sempre esse movimento de empatia, para que a gente procure perdoar. Perdoar de forma absoluta, na compreensão de que o ato falho ainda é uma postura nesse mundo de expiação e prova que nós estamos, na grande maioria de nós. Nós ainda vamos cometer muitos atos falhos, cometemos tantos. Qual de nós que não tem um ato falho que nos cutuca a consciência? Qual de nós que não vive cometendo pequenos atos falhos? Perdendo a mansuetude, falando de forma agressiva, repreendendo o outro, como se nós outros fôssemos incapazes de cometer esses atos falhos. Não somos. É o tal da trave que está aqui, ó, né? O cisco é a trave no olho. Fulano? Não, eu não. Será? Então, assim, o que nós gostaríamos de convidar cada um que esteja nos ouvindo, nos vendo, para ver essa telinha, que a gente precisa racionalizar um pouco mais, sem esquecermos o sentimento, obviamente. Só que esse sentimento que normalmente nós cultuamos, ele ainda é um sentimento fragilizado. Ele ainda é um sentimento de posse, um sentimento que limita aos outros e a nós. Nós ainda estamos aprendendo o amor. E por isso que fala aqui para nós: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Essa passagem também todos nós conhecemos. Mas nós precisamos trabalhar em nós o sentimento. E quem ama, meus amigos, quem ama não condena. Quem ama não agride. Quem ama perdoa. Quem ama compreende. Quem ama tem mansuetude. Quem ama cultua a paz. Quem ama divulga a paz. Quem ama procura concórdia e não a discórdia. Quem ama procura compreender. Quem ama perdoa. Ah, Paulo, mas é tão complicado isso. Fulano fez um ato tão grave, como é que eu vou fazer? Eu vou perdoar? Sim, é necessário que seja efetivado o perdão. Nós outros não estamos falando aqui, como o próprio
O capítulo nos ensina, né, o sacrifício mais agradável aos olhos de Deus, que é perdoar o inimigo. E esse capítulo aqui no Evangelho nos ensina que esse perdão não significa pegar o seu inimigo, aquele que você não tem afinidade espiritual, e trazê-lo para a sua convivência. Mas sim não desejar o mal para ele. Obviamente, se alguém cometeu um ato falho para com nós outros, que realmente não dá para simplesmente fazer de conta que não aconteceu nada, não tem como, né, você trazer e continuar normal, como se nada tivesse acontecido. Isso que nós estamos falando, estamos tentando falar. Nós estamos falando no perdão no sentido de entender que aquela criatura cometeu tal ato porque ainda não tem a compreensão de que o caminho certo seria diferente daquele que seguiu. Porque esse ato falho cometido tem todo um circunstancial que o levaram a acontecer. O carinho já não é o mesmo, as necessidades daquele espírito de evolução são diferentes daquilo que foi proposto, que no princípio foi entendido. A experiência foi entendida por aquele ser espiritual em evolução que nem nós outros, numa análise diferente da nossa. No nosso entendimento, o erro é muito grave, o entendimento do outro, de repente, não é. Às vezes não é nem entendido como erro. O que nós estamos tentando, convidando a vocês e a nós outros também, para meditarmos em cima, é essa compreensão das diferenças, essa compreensão das necessidades diferentes, essa compreensão dos entendimentos diferentes, das amplitudes de entendimento diferentes. E quando nós não perdoamos, nós só estaremos adiando uma solução que precisa ser feita. Uma equação que precisa ser feita, uma solução que precisa ser encontrada. Se nós conseguirmos perdoar através do entendimento, através do amor, totalmente, nós estamos livres para seguir e aguardar o tempo propício para que essa criatura que de repente cometeu um ato falho busque a compreensão para nesse momento propício haver um entendimento e o burilamento das diferenças. Nesse sentido, é que a gente precisa muito praticar o perdão. Tem uma passagenzinha para a gente descontrair um pouquinho, que fala o seguinte: um determinado camarada chegou a casa, chegou lá e encontrou a sogrinha dele no canto lá, toda mucambuza, toda triste, toda
né, introspectiva lá no canto. E ela normalmente é uma pessoa alegre, uma pessoa descontraída. Aí ele chegou perto dela e falou assim: Fulano, o que está acontecendo com a senhora? Está tão triste, tão acabrunhada no canto, o que houve? O que aconteceu? Ela virou para ele e falou: meu filho, esse é o sogro. Ele estranhou aqui, meu sogro tão carinhoso com a senhora, tão bom para a senhora, tão gentil, sempre alegre, sempre brincalhão. Nunca viu o meu sogro se indispor com a senhora, ou mesmo falar com a senhora de forma mais rígida. O que aconteceu? O que foi que ele fez para a senhora? E ela vai responder: não, isso não foi agora não. Isso foi há 30 anos atrás. 30 anos atrás, que a sogrinha dele vinha alimentando uma mágoa por um ato falho. 30 anos. Quando nós compreendemos essas diferenças, quando nós conseguimos elaborar em nós um pouco mais da lei do amor, quando conseguimos elaborar em nós o entendimento de que somos criaturas de um processo evolutivo longo, que atos falhos cometemos muitos, atos falhos cometeremos ainda muitos, e que as pessoas também fazem isso. Quando nós compreendermos isso que está aí, e na prática do amor, nós procurarmos o perdão de forma a deixar ir, esquecer aquilo que aconteceu, eliminar de nós as mágoas, os melindres, em função desse ato falho, nos libertarmos totalmente daquilo. Nós vamos conseguir aquilo que no fundo nós alimentamos. Quando estamos magoados com alguém por um ato falho, no fundo a gente está querendo nos aproximar desse alguém, corrigir essa diferença, sim, e harmonizarmos a situação para si. Só que tem um outro detalhe que fala para nós o seguinte: Emmanuel, quando esperamos que alguém nos dê algo para o qual ele não está preparado para nos dar, nós, na verdade, violentamos essa pessoa. Então, nós estamos magoados, mas no fundo nós queremos que haja um mecanismo de entendimento para que possamos harmonizar e voltar. Principalmente quando é alguma coisa ligada ao que a gente chama de amor. Esse que a gente pratica ali na nossa jornada. Né? Nós ficamos revirando aquilo ali, magoado com aquilo ali, mas querendo, torcendo para corrigir e harmonizar. Só que fazemos o contrário. Alimentamos a mágoa, alimentamos a raiva, agredimos, queremos dar o troco, eu não perdoo, né? Falamos para nós mesmos. E quando nós conseguimos entender isso tudo, e quando estamos fazendo isso,
nós estamos provocando no nosso veículo físico tanto de transformações químico-físicas que vão sendo somatizados e muitas das vezes nos levam até a uma anomalia grave. Mas bem para nós não há nenhum. Rugas, carrancas, caras e bocas que externam aquilo que está fervilhando em nós. Quando nós conseguimos entender esse processo, nos libertamos dele através do perdão, da compreensão. Sim? E se temos amor realmente, nós deixamos ir. Porque temos a compreensão que nesse processo evolutivo, momento vai chegar em que a criatura que ainda não compreendeu a necessidade de praticar aquele ato de forma diferente, terá um tempo para maturar, compreender, e no momento propício nós teremos esse reencontro baseado no amor. E a forma que a gente fica matutando aquilo, fermentando aquilo em nós, falando, enfim, comentando com os outros, e quem conta um conto aumenta um ponto, já diz o velho deitado. Não é assim? A gente fica naquele negócio e a coisa começa a amenizar, e daí a pouco fervilha de novo, porque nós estamos fomentando, nós estamos trabalhando aquilo, nós fazemos tudo o contrário daquilo que precisa ser feito. Isso que é maravilhoso na doutrina, na nossa forma de ver. O Cristo veio e falou para nós, através de parábolas, de exemplo total dele. E o maior exemplo dele no momento que ele está no sofrimento físico absoluto, na cruz, pregado, colocando fel na boca, com coroa de espinho, e sendo cuspido, sendo lapidado, sofrendo horrores, fisicamente falando. Ele vira e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, gente. Perdoa, porque o ato falho ainda é uma atitude inerente no momento evolutivo que nós estamos. A sua forma de compreender é uma, a minha forma de compreender é outra. A minha amplitude de análise é uma, a sua amplitude de análise é outra. O cabedal de conhecimentos que você tem é um, o cabedal de conhecimentos que eu tenho é outro. As sensações, as emoções que são boas para você não são boas para mim. O que para você é errado não necessariamente é errado para mim. A sua base familiar é diferente da minha base familiar. As dificuldades que você vivenciou são diferentes das dificuldades que eu vivenciei, as oportunidades que você vivenciou são diferentes das oportunidades que eu vivenciei. Então nós precisamos aprender a praticar o perdão. E a prática do perdão, ela começa a ser assimilada quando nós compreendemos que o outro é um mundo, se podemos assim figurar, diferente do mundo que eu sou. E o julgamento
que nós fazemos, também está aqui no capítulo, eu só estava aqui dando uma colinha, né? Não julgues para não seres julgado. Quem sou eu para julgar o meu parceiro de jornada? Ah, fulano, não cabe. Não cabe. É difícil. Muito. Mas quem falou que ia ser fácil? E tem outra coisa, amigos. O tempo, como é que diz o velho deitado? O tempo é senhor de todas as coisas. Não é isso? O que hoje é algo que eu não consigo aceitar de jeito nenhum. Amanhã. Que hoje é uma tempestade, que hoje é um furacão, que hoje eu vou morrer, que hoje eu vou matar, me perdoa, Senhor. Amanhã, fala assim, nossa, como que eu podia pensar e reagir e alimentar tal tipo de pensamento, tal tipo de atitude. Hoje que aquele que é o meu ar, eu não consigo viver sem fulano. O fulano para mim é tudo, é o ar que respiro. Eu me pergunto assim, meu Deus, como que eu pude alimentar tanto sofrimento em função daquela situação? Fulano, na verdade, precisa da minha ajuda, do meu auxílio. Ou fulano precisa me ajudar, me auxiliar. Né? Porque tem sempre duas pontas. Então nós temos que primeiro trabalhar em nós. Trabalhar em nós a compreensão. Compreendermos como nós somos. Policiarmos nossos pensamentos, nossas atitudes. Praticar a lei de amor. Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Não é difícil? É, né? Bastante. Vou conseguir isso no estalar de dedos? Vou não. Processo. Processo longo. Muitas vezes doloroso. Aí vem Emmanuel e fala para nós, a dor, gatilho da alma. E a dor se encerra no momento que você compreende o ensinamento que ela nos traz. Bacana, né? Muito. Aí vem um e pergunta assim, mas Paulo, quer dizer então que se eu ver alguém no sofrimento ali, precisa passar daquilo, faz parte do processo dele, gatinho de palma dele, eu tenho que deixar, né? Eu não penso não, né? A obrigação nossa é sermos ferramentas divinas, sempre, para o bem, para amenizar sofrimento, para amenizar dor, para dilatar o entendimento, para divulgar conhecimento. Que nem o livro. O que adianta o livro na estante, pegando poeira, servindo de comestível para as traças? No livro parado é ensinamento morto. Assim como nós outros também, que temos um pouco de capacidade de sentarmos, de conversarmos, de colocarmos em prática o perdão. Começar onde? Começa dentro de casa, meus amigos.
O meu filho, ele não é meu filho. O filho foi colocado como companheiro de jornada para nós, para que nós coloquemos como missão de paz no caminho apropriado, que nós sejamos facilitadores, mas é uma criatura com toda uma história, com toda uma jornada pregressa, com todo um cabedal de conhecimentos, com sensações, com emoções, com amor, com ser trabalhado. A esposa, a companheira de jornada, que veio para vivenciar uma experiência conosco, companheira de jornada, aprendizado, troca, abnegação, doação. Sim. O que o homem, vou entrar num tópico também, vamos entrar num tópico também delicado. O que Deus juntou, o homem não separe. O que Deus juntou pelo amor, pelo sentimento, os outros não venham fazer colocações para tumultuar esse amor. Sim. E cada um de nós busca o entendimento de que o importante nesse caminhar, o importante nesse processo evolutivo é a compreensão de que todos nós temos todo esse processo a ser desenvolvido de forma individual. E quando buscamos essas parcerias de jornada, quando nos programamos ou programam para nós essa interface de caminhada, é porque nós pertencemos a um mesmo grupo espiritual e precisamos sanar diferenças ou potencializar igualdades. Aprendizados, sempre. E o aprendizado maior, que precisa ser oferido, é a lei de amor e caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Agradecer a Deus todas as coisas que já vieram e aqui estão ou que hão de vir. Vou começar pelo dom da vida. E perdoar, meus amigos, perdoar. Tirar de si toda e qualquer mágoa, seja qual for a gravidade do ato falho. Perdoar a si mesmo, porque somos factíveis de falhas. Somos seres espirituais na infância ainda. Vocês já pararam para pensar no tanto de conhecimento, de tanto de burilamento que precisamos fazer para termos a compreensão, o entendimento? Não vou nem extrapolar, não. Muito não, vou extrapolar, mas não muito. No Emmanuel, no Chico Xavier, no Bezerra de Menezes. Eu ia falar no Cristo. Quantos bilhões de anos de ensinamento, de ir e vir que teremos que acumular para brilharmos que nem nosso Mestre Jesus. Nós preferimos sempre, quando nos propomos a falar um pouco
a buscarmos o entendimento das colocações, no sentido de compreensão dentro do dia a dia, do cotidiano. Porque essa é a situação que nós estamos. O momento nosso é esse agora. Então nós precisamos aproveitar da melhor forma possível. E para aproveitar da melhor forma possível, nós temos que tirar de nós todo e qualquer melindre, todo e qualquer mágoa, compreender, perdoar, amar e estar aberto a ser amado. Né? Tempo chegado. Estamos aqui já há um tempo falando. Rogamos a Jesus querido, Mestre amado, que essas colocações sirvam para direcionar atitudes, pensamentos de alguém que de repente não olhou para a situação num prisma que desse uma compreensão da necessidade de perdoar e se libertar. Graças vos damos, meu Deus, a Ti, Jesus, a Ti, meu amigo, meu companheiro, meu mentor, a Ti, lindinha, que sempre me acompanha, a todos vocês pela oportunidade, a Pestalozzi, essa casa maravilhosa. Graças, Senhor, por absolutamente todas as coisas. Que assim seja. Graças a Deus. Um abraço fraterno a todos.